Olá, turma! Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre aquele assunto que nós iniciamos 2 aulas atrás, que é a pesquisa escolar. 2 semanas atrás, nós iniciamos com o tema solidão, o qual eu apresentei a vocês com os links de vídeos e textos, direcionando essa leitura para que vocês tivessem acesso a essa informação. Na semana passada, nossa temática foi a resiliência. Da mesma forma, apresentei para vocês alguns links e alguns vídeos em que você poderia aprender um pouco mais sobre essa temática. Hoje, nós vamos então partir para a pesquisa escolar. Hoje é a sua vez. Você será o pesquisador e você vai escolher o tema sobre o qual você vai falar, baseado em saúde mental, saúde emocional em meio à pandemia. O desafio está lançado, assista a explicação sobre pesquisa escolar, leia a orientação que será enviada em PDF e faça o seu trabalho. Até mais! Hoje nós vamos falar um pouco sobre a pesquisa escolar. A pesquisa escolar é uma ferramenta importantíssima para que você se torne um cidadão autônomo. O que significa isso, um cidadão autônomo? Significa alguém que sabe se guiar, se orientar sozinho. Então, se você é um bom pesquisador, você pode aprender o caminho do seu próprio conhecimento em muitas áreas da sua vida, não necessitando o tempo todo, integralmente, que alguém explique para você ou fale para você aquilo que você necessita aprender, tá? Então, isso é autonomia. E a pesquisa escolar nos ajuda bastante neste sentido, porque através das pesquisas escolares, você pode aprender a utilizar esta mesma pesquisa como uma ferramenta muito útil para encontrar novos aprendizados necessários, selecionando o conteúdo e retirando o necessário. Ou seja, através da pesquisa escolar, você pode aprender muitas coisas novas. Hoje, nós temos aí muitos sites de busca em que você pode pesquisar sobre um assunto e encontrar milhares ou até mesmo milhões de informações sobre ele, certo? E é claro que você não vai ler todos aqueles conteúdos, você não vai acessar todos os sites. Então, você precisa aprender também a selecionar, retirando aquilo que é fundamental e necessário. Para que você faça uma boa pesquisa escolar, a gente vai seguir aqui uma trilha. Primeira coisa que você precisa, você não pode esquecer, é de uma pergunta norteadora. Por quê? Porque essa pergunta vai fazer com que você siga por uma linha de raciocínio sem se perder naquilo que você procura aprender ou naquilo que foi pedido por um professor, por exemplo, para você pesquisar. Ou mesmo transpondo isso para outras áreas da vida, para que você não se perca naquilo que você está querendo saber sobre um assunto específico, tá certo? Então, você inicia sua pesquisa com uma pergunta para a qual você deseja encontrar uma resposta. Vou colocar aqui o exemplo de uma atividade aí sobre competência socioemocional. Qual é a maior dificuldade emocional que tenho nessa pandemia? E como enfrentá-la? Então, aqui nós temos, na verdade, 2 perguntas em uma, né? Qual é a sua principal dificuldade? Eu estou fazendo a pesquisa, então pergunto isso para mim mesma. Qual é a maior dificuldade emocional que tenho? Como eu vou enfrentar essa dificuldade? Essa é a minha pergunta. E aí eu vou atrás dessa resposta, tá ok? Pesquise a definição exata dessa palavra em diversas fontes, dicionário, enciclopédia digital. Se você tem acesso a materiais impressos na sua casa, também você pode pesquisar neles.
Revistas. Tem revistas que trazem artigos de saúde, por exemplo, se a sua pesquisa for voltada para a área de saúde. Tem revistas e livros que falam da área ambiental, por exemplo. No nosso caso aqui, nós delimitamos essa pesquisa no sentido de inteligência emocional. Então, procure aí, qual é a sua principal dificuldade? Procure a definição dessa palavra, o que ela significa. Às vezes, procurar a definição já vai orientar você no sentido da continuidade da sua pesquisa. Localizou essa definição? Faça anotações curtas, tá? Não saia copiando tudo que você encontrou escrito lá no dicionário ou na enciclopédia. Faça anotações curtas do seu aprendizado e do significado disto. Procure as causas também. Procure se há formas de amenizar ou resolver esta situação. Se há, quais são? Então, essa é uma busca prévia. Você vai pesquisar, você vai encontrar fontes, que é a nossa próxima parte, e vai procurar respostas para esta sua pergunta, muitas vezes fazendo novas perguntas. Segundo passo, certifique-se das fontes. Você vai pesquisar. Se você simplesmente jogar lá na pesquisa, aqui no caso nós temos o exemplo da irritabilidade. Seu principal problema, sua principal dificuldade emocional nessa pandemia é ficar muito irritado, muito irritada. Então você joga essa palavra lá no Google, por exemplo. Vão aparecer muitas coisas a esse respeito que talvez não seja exatamente o que você está procurando. Então, filtre. Coloque lá, por exemplo, o que é irritabilidade e quais são as suas causas. Então, quando você coloca esta frase, o que vai aparecer na sua página de pesquisa já vai estar mais delimitado, mais filtrado. Então, certifique-se, procure nos lugares certos, seja preciso na sua busca. O que é ser preciso? É aquilo que eu acabei de explicar. Não coloque uma palavra só. Faça uma frase bem curta, certo? Mas que englobe o que você está procurando. Não perca tempo lendo coisas irrelevantes no momento. Você está pesquisando sobre irritabilidade porque isso é um assunto que importa para você agora. Esse é o principal problema que você tem encarado emocionalmente nessa pandemia. E você quer aprender a lidar com isso. Então, no meio da sua pesquisa, você vai encontrar muitas outras informações. Vá filtrando essas informações e guardando o que vai responder à sua pergunta norteadora. Terceira coisa sobre isto: não escreva tudo que leu. Você vai ler muitas coisas. Não saia copiando, tá? Selecione o que realmente é importante guardar. Compare as informações. Então, você vai abrir os links mais próximos do que você está pesquisando. Pelo título do link dá para você ter uma ideia, certo? Faça uma leitura prévia. Se esse link tem tópicos, por exemplo, dá uma olhada rápida, vá passando os tópicos para você ver se isso atende à sua pesquisa. E compare as informações, se elas se complementam. Vamos supor que você abriu 3 links e leu os 3. As informações dos 3 links estão se complementando. Tem aqui no link número 1, nesse site, fala uma coisa sobre irritabilidade. No 2, ele fala alguma coisa que é igual, parecida, mas acrescenta novas informações que reforçam a ideia do site número 1. E aqui no site número 3 também eu tenho novas informações que complementam os outros sites. É importante que as informações não fiquem entrando em contradição. Por isso é importante você pesquisar várias páginas para você comparar essas informações. Observe o site que está pesquisando, tá? Não basta você colocar o título da sua pesquisa
e abrir qualquer site. Então, vá naquele em que o conteúdo é claro para você. Esse assunto da irritabilidade, por exemplo, se você abrir em um site voltado para um grupo específico da área da saúde, como psicólogos, psiquiatras ou outras especialidades médicas, pode ser que você leia e não compreenda. Por exemplo, o conteúdo pode ser confiável, mas não vai ser útil. Então, procure um site em que o conteúdo tenha informatividade, para que você aprenda a respeito, mas ao mesmo tempo que essa informatividade não seja tão alta a ponto de você se desinteressar, tá? A outra coisa, observe se nesse site há bibliografias. Ele está falando sobre determinado assunto. Existem bibliografias ali? Existem notas de onde esse assunto foi pesquisado? Existem menções de pessoas dessa área específica que você está pesquisando que falaram alguma coisa nesse artigo, por exemplo, que você está lendo? Há um conteúdo que pode ser verificado em outros sites para você se certificar se isso é verdade? Isso você precisa observar para não sair acreditando em tudo que tem na internet, até porque nós sabemos que hoje nós sofremos de um fenômeno grave chamado fake news. Muito importante, cuidado com os blogs. Por quê? Porque o conteúdo dos blogs não é checado cientificamente, o conteúdo não é averiguado se aquela matéria, se aquele artigo é verdadeiro ou se ele está muito carregado da opinião do seu autor. Então, os blogs precisam ser pesquisados com uma certa cautela, tá? Esse é o nosso segundo passo. Retomando, primeiro, tenha uma pergunta norteadora. Segundo, seja preciso na sua pesquisa, compare as informações, observe o que você está pesquisando. Terceiro passo, selecione as informações. Você vai fazer uma pesquisa, você vai pesquisar sobre o seu principal mal, vamos dizer assim, nesta pandemia, seu principal mal emocional. Então você vai ler muitas coisas, você vai assistir a muitos vídeos, né, para entender sobre o seu assunto. Mas utilize essas informações selecionando o que realmente precisa. Uma forma de você organizar a sua pesquisa é utilizar uma tabela. Por exemplo, há pessoas que desenham, fazem mapa mental. A tabela é um exemplo bem prático. Você vai pesquisar, por exemplo, o que é a irritabilidade. E aí você pesquisou 3 sites, assistiu a 2 vídeos. O que esses 3 sites, esses 2 vídeos têm em comum sobre esse tema, que explica o que é? Anote. Quais são os sintomas? A mesma coisa, lê um texto, anote. Lê outro texto, aqui tem uma informação que no outro não tinha, que é interessante. Anote. Assistiu ao vídeo. Quais são os sintomas? Olha, esse vídeo aqui está explicando de uma forma um pouco mais precisa. É importante anotar? Anote aí do lado. Quais são as causas? E o que fazer nesse caso? Porque lembrem, o nosso exemplo aqui leva em conta 2 perguntas. Não basta saber qual é o seu principal problema, nós precisamos saber também como lidar com isso, o que fazer com isso. Esse é o alvo da nossa pesquisa. Então, você precisa também procurar soluções, ok? Lembre-se de que o foco da pesquisa é você. Qual é a maior dificuldade emocional que tenho nessa pandemia e como posso enfrentá-la? Então, já vá pensando em que medida essas anotações o ajudarão a lidar com a sua dificuldade. Não perca essa... E lembre-se, aqueles que não têm coragem de olhar para dentro de si mesmos nunca corrigirão as rotas da própria história. Uma citação de Augusto Cury. Obrigada e até a próxima aula.